Relacionamento é algo construído através da convivência, confiança e dedicação mútua entre duas pessoas, certo? Mas e se eu te disser que praticamente uma geração inteira está vivendo relacionamentos falsos e doentios com celebridades, streamers e outras pessoas que sequer sabem da sua existência? Precisamos falar sobre a geração Z e seus relacionamentos de mentira. Admiração, curiosidade, interesse e identificação. Como definiria o que você sente sobre as celebridades que segue? Atualmente, vivemos em um mundo conectado, onde é fácil interagir com atores, cantores e influencers. Todos eles estão a um clique de distância, e talvez seja aí onde mora o problema. Toda essa falsa sensação de proximidade pode induzir pessoas a criarem relacionamentos parassociais. Mas o que é isso? Bom, relacionamentos parassociais são uma forma diferente de conexão emocional, que são estabelecidas com figuras da mídia, como celebridades, influenciadores digitais ou até mesmo personagens de desenhos animados. Esses vínculos são baseados em uma ilusão de intimidade, onde os indivíduos desenvolvem sentimentos intensos e acreditam fielmente que conhecem a fundo seus ídolos, embora não exista qualquer interação direta. Esse fenômeno pode ser influenciado pela identificação com características ou valores representados por aquela figura, pela admiração de suas conquistas ou simplesmente pela necessidade de fuga da realidade proporcionada por esse tipo de relação. Basicamente, é um relacionamento unilateral, onde uma pessoa dá tudo de si para continuar nutrindo aqueles sentimentos, enquanto a outra parte nem mesmo sabe da existência da primeira. Os efeitos do relacionamento parassocial já são estudados desde 1956, encabeçados inicialmente por Donald Horton e Richard Wall, portanto, não é nenhum fenômeno recente. Existem indícios desse comportamento desde o século retrasado. Podemos tomar o caso de Bram Stoker, autor do clássico literário Drácula, como um ótimo exemplo. Ele era fã de Walt Whitman, um célebre poeta americano, mas Stoker não o via somente como um ídolo. Na carta de Bram Stoker, podemos encontrar frases como "Eu não me sinto um estranho para você" e "Como um velho amigo envio-lhe um anexo que pode ser de seu interesse". Isso porque, em sua singela mensagem de 2.000 palavras para Whitman, ele agia como se ambos fossem amigos íntimos de longa data, contando-lhe os detalhes de sua vida, como fazemos com as pessoas mais próximas de nosso círculo. Contudo, o grande problema de hoje está na quantidade de casos e no tamanho da dependência gerada por eles. Como falei anteriormente, estamos a um clique de distância de qualquer famoso, seja através do YouTube, onde podemos consumir seus conteúdos, seja por notícias e fofocas constantes, ou então principalmente pelas redes sociais. Esse bombardeamento de informações desnecessárias sobre cada passo de figuras famosas é um dos principais fatores para o aumento desse tipo de relacionamento platônico, e ninguém está mais conectado e vivendo de tendências do que a geração Z. Nascidos entre 1995 e 2010, a geração Z cresceu em um mundo onde interações sociais podem ser resumidas em likes e seguidores. Atingindo a idade adulta em meio ao distanciamento e pouca convivência com os pais, guerras, crise sanitária e ameaça de perder seus empregos para máquinas superinteligentes, não é de se espantar que os jovens de hoje sejam os mais deprimidos, ansiosos e solitários. Segundo o site Psychology Today, 73% dos jovens da geração Z se sentem sozinhos em algum ou a todo momento, enquanto 68% sente significativos níveis de estresse sobre as inseguranças do futuro. Todos esses fatores contribuem fortemente para a coexistência de sentimentos conflituosos, o medo de se relacionar e a ânsia por uma conexão. E é dessa urgência que nascem os influencers. Ganha esse título aquele que tem o poder de influenciar a decisão de compra de terceiros, seja por causa da sua expertise no assunto, afinidade ou habilidade de fala. Eles são nada mais que pessoas comuns, como eu e você, que ganharam um enorme destaque, quase que instantâneo, por causa da viralização nas redes sociais. Mas não se iluda, esse lugar sob os holofotes nem sempre está atrelado a algo positivo ou produtivo. Um traço em comum que os tão falados influenciadores têm é que todos se comunicam de forma carismática e pessoal, tentando ao máximo passar autenticidade e criar uma aproximação com seu público. Pessoas compram de pessoas. A grande maioria dão apelidos carinhosos aos seus seguidores e os tratam como uma família, muitas vezes enfatizando como são eles mesmos que leem as centenas de comentários e DMs, para mostrar que se importam com cada um. A verdade é que, por mais genuína que seja a intenção do influenciador, essas metodologias acabam funcionando como armadilhas que abocanham os mais sensíveis.
Incapazes de formar laços na vida real com facilidade, seja por introversão ou por ter um bloqueio emocional mais profundo, os jovens adultos de hoje enxergam em influenciadores uma forma segura de identificação, apoio emocional e sensação de comunidade. Essa dependência emocional os torna perfeitos soldados leais, gerando todos os tipos de engajamento que são transformados em monetização pelas celebridades digitais. Isso mesmo, aquilo que é tido como relacionamento de confiança e carinho de uma parte é visto como números e lucros pela outra. O site Rock Content fez uma matéria específica sobre o marketing de influência e previu que esse mercado arrecadaria 10 bilhões de dólares em 2020. Desde então, a curva apenas cresceu, como mostrou a pesquisa da empresa de consultoria Gartner. O valor investido em influenciadores subiu de 6,2% em 2021 para 9,5% em 2022. Esse crescimento não é visto apenas no Instagram ou TikTok, onde temos o consumo rápido de mídias instantâneas. O aumento de interações por meio da criação de relacionamentos fictícios com os fãs e capitalização em cima de sentimentos é visto em diversas indústrias, desde as lives da Twitch até mesmo como grande estratégia de marketing de grupos de K-pop. Sendo bem sincero, ninguém é mais expert em criar relacionamentos fictícios com os fãs do que a indústria da música sul-coreana. Seus idols, como são chamados os cantores e dançarinos, recebem um árduo treinamento e instruções rígidas de como se portar na frente dos fãs. Isso vai desde ser recíproco com cantadas inocentes, segurar as mãos e trocas de olhares carinhosos durante as sessões de autógrafo, até mesmo ao cúmulo de serem proibidos por contrato de entrarem em relacionamentos amorosos. Tudo para não quebrar a ilusão das fãs que investem quase, se não todo, seu dinheiro em seus namorados imaginários. Alguns podem argumentar que a capitalização em cima dessas ilusões é algo até que aceitável e comum. Afinal, essa dependência emocional pode ser apenas uma fase e ter uma fonte de apoio nunca fez mal para ninguém, certo? Bom, é nos aprofundando nos níveis de relacionamentos parasociais que as coisas começam a ficar muito mais preocupantes. Simples admiração e carinho por uma figura pública ou fictícia não é algo ruim necessariamente. O problema está no excesso, na obsessão. Não é raro vermos casos de vazamento de informações pessoais, spam em comentários, mensagens, ameaças e até stalkers de personalidades famosas. Esses casos absurdos que vemos nas mídias podem ser considerados uma evolução dos relacionamentos parasociais. Quando essa linha é cruzada, a pessoa passa a viver em sua própria mentira. Vou começar dando exemplos mais leves. Recentemente, o famoso youtuber e streamer Rafael Land, conhecido como Cellbit, notou que os fãs em sua Twitch começaram a chamar ele de pai e Lorena, sua namorada, de mãe, uma brincadeira inofensiva. Em seguida, o gamer começou a receber menções em boletins postados no Twitter. Sim, boletins de notas escolares, onde seus fãs buscavam por sua aprovação, da mesma forma que uma criança busca a atenção de seus pais verdadeiros. Incomodado com o assunto, Rafael se pronunciou em uma de suas lives, sendo bem enfático dizendo que não alimentaria esse tipo de relacionamento. Não cria esse relacionamento bizarro parasocial, porque eu não vou alimentar ele de volta. Mais pra frente, sua namorada, que nem sequer é streamer, recebeu longas declarações no Twitter de um fã, contando como a simples existência dela tirava um fardo de suas costas. Esses delírios que cruzam a linha do bom senso são os primeiros passos pro desenvolvimento de uma obsessão doentia por pessoas ou personagens que nem mesmo sabem de sua existência. Outro caso mais evoluído e bem mais preocupante foi o da streamer americana Caitlyn Siragusa, que usa o pseudônimo Amorant. Conhecida por ser uma das mais famosas na plataforma Twitch, ela movimenta um patrimônio líquido estimado em 40 milhões de dólares e tem mais de 6 milhões de seguidores na plataforma. Após receber uma tonelada de mensagens incômodas em suas mídias sociais, Caitlyn se viu encurralada em sua própria casa quando um fã descobriu seu endereço e dirigiu horas para encontrá-lo. O stalker até mesmo tentou entrar na casa dela pela porta dos fundos. O terror parou apenas horas depois, quando as autoridades chegaram. A streamer relatou que esse não foi o primeiro e provavelmente não será o último caso de perseguidores que ela vivenciou. Quanto mais essas interações parasociais são alimentadas, mais graves podem ser os casos envolvendo os seguidores doentios dessas figuras. Como já disse, a indústria do K-pop é campeã em lucrar em cima desses tipos de relacionamento, mas toda essa exposição tem um preço alto para os cantores. Conhecidas por um termo específico, as sasaengs são fãs tão doentes e iludidas que cometem crimes em nome de seu amor pelos ídolos coreanos, se é que podemos chamar isso de amor. Entre os casos mais comuns
Essas fãs ameaçam pessoas que têm um contato direto com seus queridos, invadem propriedades e até mesmo vazam dados confidenciais. Mas a lista não para por aí. Já houve históricos até mesmo de envenenamento. O incidente mais conhecido aconteceu em 2006, quando o cantor de K-pop, Eun-ho, teve que ser levado às pressas para o hospital após ter tomado uma bebida batizada com super cola entregue por um fã. Somos feitos para convivência em sociedade e o extremo isolamento pode trazer consequências catastróficas para a nossa saúde mental. Essas informações não são inovadoras, mas mesmo assim vemos a crescente curva de jovens ansiosos e depressivos que afogam as mágoas de sua solidão em relacionamentos fictícios. Essas obsessões parasociais se tornam um enorme obstáculo na evolução e maturidade dessa geração, que apesar de muito ágil e atualizada, acaba deixando a desejar nos aspectos mais básicos da vida. Diante disso fica a dúvida: como poderemos construir um futuro próspero quando nem mesmo conseguimos construir relações verdadeiras e saudáveis? O mundo inteiro está doente. Quer saber como e por quê? Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela nesse momento que eu te conto tudo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!